Olá, queridos irmãos, que a graça de Deus seja com todos vocês. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, o Filho de Deus, e tornou-se também um homem, ele poderia ter vindo num berço esplêndido. Ele poderia ter nascido na família de um poderoso, ele poderia ter nascido na família do sumo sacerdote, ele poderia ter se tornado um homem que já começaria por cima nessa vida. Mas quando ele veio a esse mundo, ele começou numa família pobre, muito pobre, de Maria e José, e ele próprio foi pobre sua vida inteira. Os textos dizem que ele nunca teve nada seu. Ele disse certa vez: o pardal tem seus ninhos, a raposa seus covis, mas o filho do homem, que era ele mesmo, não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tinha nada, a não ser a roupa do corpo. E Jesus Cristo, ele viveu numa pobreza constante durante toda a sua vida. Paulo diz que ele se fez pobre para nos enriquecer. Então, Jesus Cristo, ele foi pobre o tempo todo na sua vida inteira. Mas não somente isso, ele não somente foi pobre, ele também teve uma relação com os pobres, com o povo, aquela massa de gente que não tinha poder econômico nenhum, aquela massa de gente que vivia para trabalhar e comer e nada mais, não tinha nada mais, aquela massa de gente que contava o dinheiro, a moeda, para poder sobreviver no dia. Trabalhava e recebia no mesmo dia para poder viver e comer a comida daquele dia. Jesus se relacionou com essas pessoas, que eram a grande maioria da sua sociedade, de uma maneira muito bonita. E isso eu quero trabalhar com vocês no estudo de hoje. Qual é a relação de Jesus com o povo? Com as pessoas que são pobres, com aqueles que são os mais pobres, muitas vezes com aqueles grupos que são até mesmo excluídos da sociedade. É isso que eu quero ver. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Veja, Jesus andava por todas as cidades e povoados, todos aqueles lugares pobres, aqueles lugares em que a grande massa do povo morava. E ele andava de cidade em cidade, de vila em vila, de lugarejo em lugarejo, pregando o evangelho do reino, ensinando as coisas acerca de Deus, curando as pessoas que estavam doentes. Ou seja, Jesus sempre teve em seu ministério um contato íntimo com o povo. Jesus foi a eles. Jesus não esperou que o povo viesse a ele. Jesus foi a eles. E esse ir era um ir de amor, porque ele ensinava. Aquela gente, na sua grande maioria, não era letrada, mas Jesus foi até eles e os ensinou através da palavra. Jesus foi até eles e pregou o evangelho do reino de Deus. Veja, coisas que poderosos não ouviram, os poderosos daquela época, o povo simples ouviu. O povo simples ouviu. Jesus lhes pregou o evangelho do reino e Jesus curou os seus doentes, todos eles que criam. Jesus curou a todos os doentes, ou seja, Jesus levou para eles uma nova vida, uma nova condição. Jesus os reintegrou à sociedade, ao trabalho, às suas famílias. Jesus foi uma pessoa que esteve ao lado do povo, abençoou o povo, ajudou esse povo. Ele foi até esse povo, ele foi até eles.
E agora veja a visão de Jesus deles. Vendo ele as multidões, então aquela massa de gente pobre, aquela massa de gente necessitada de tudo, diz o texto, compadeceu-se delas. Jesus teve compaixão das multidões, Jesus teve compaixão do povo pobre. Jesus, suas entranhas, seu interior, se tornou assim, essa gente é tão sofrida, o que é que eu posso fazer por elas? Porque qual é a visão de Jesus delas? Compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas. Veja, Jesus olhava aquele povo pobre, massacrado pelos poderosos, aquele povo pobre que trabalhava e nunca tinha nada. Jesus olhava eles como multidões que estavam aflitas. Ou seja, todo dia era uma luta enorme pela sobrevivência. Todo dia não sabia se ia ter comida. Todo dia não sabia se ia ter trabalho. Era sempre assim, essa luta constante para cuidar da família, para dar alimento para a família, para vestir a família. E essa luta constante o tempo todo. Eles estavam aflitos e exaustos. Ou seja, era uma vida cansativa demais para as pessoas mais pobres, para os pobres. E Jesus teve compaixão porque estavam aflitos e exaustos. Aflitos e exaustos. Olha como Jesus olha para as multidões de pobres aqui. Então vamos ver qual a relação de Jesus com esse povo pobre, com as multidões que ali estavam. Jesus tinha compaixão deles. Por isso, em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que estáis cansados daquela vida, cansado de todo dia, cansado daquela pobreza extrema, cansada daquela situação, vinde vós todos estáis cansados e oprimidos. O que você acha que é essa palavra oprimidos na boca de Jesus? Oprimidos eram aqueles que seus patrões, aqueles que os poderosos da época desprezavam, massacravam, tiravam dinheiro deles de tudo quanto era forma. Saíam ganhando, faziam contratos de trabalho que tirava o lucro todo em cima deles. Eram pessoas oprimidas pela sociedade, haviam regras que eles tinham que obedecer. Os poderosos burlavam essas regras porque conseguiam, mas eles tinham que obedecer. Jesus diz, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. E aí vem a resposta seguinte, e eu vos aliviarei. Eu vou dar alívio a vocês. Eu vou fazer com que a existência de vocês seja melhor. Eu vou fazer com que a existência de vocês seja mais leve. Eu vou fazer com que a existência de vocês seja uma existência mais digna. É isso que Jesus está dizendo. E ele não promete nada que ele não possa cumprir. Eu vos aliviarei. Eu vou dar alívio. Assim é Jesus em relação às multidões. Ele cuida delas, ele trabalha por elas e ele faz o melhor por elas. E as multidões em relação a Jesus? Agora vamos ver o contrário. O que as multidões pensavam de Jesus? Mateus 7, 28. Ao concluir Jesus este discurso, que é o discurso, o Sermão do Monte, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. As multidões se maravilhavam do que ele ensinava. Se maravilhavam do seu ensino. Ainda outro, Mateus 22, 33. Agora já nas escadarias do templo. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina, do seu ensino. E veja, as multidões gostavam dele e o amavam, porque quando ele ensinava, eles entendiam o que ele ensinava.
Ele usava coisas simples do dia a dia. O semeador saiu a semear, uma mulher que achou uma moeda, um pastor que perdeu uma ovelha, essas coisas que aconteciam ali na sociedade com eles, com o povo pobre. Então, o que acontecia, Jesus ensinava através desses exemplos. Eles entendiam o que Jesus ensinava. E mais, eles entendiam que aquelas palavras eram importantes. Aquelas palavras traziam realmente algo bom para eles. Assim, eles se maravilhavam da sua doutrina. As multidões gostavam de Jesus porque Jesus as ajudava. Ele curava, ele dava palavras, ele consertava vidas, ele perdoava. Ele ajudava a todos. Então, as multidões se sentiam queridas por ele, amadas por ele. E por isso, as multidões gostavam dele. Os pobres gostavam de Jesus. E aí diz outro texto: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes eram o grupo poderoso da época. Esses é que exploravam o povo. Sabe o que esses diziam sobre o povo? Essa plebe que nada entende da lei é maldita. Eles consideravam o povão, malditos. Era essa a visão desses poderosos. E esses poderosos queriam muito prender Jesus. Demais prender Jesus. Mas veja esse texto. Lucas 20, 19 a 21. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam um meio de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. Contra eles quem? Os poderosos. No entanto, tinham medo do povo. Veja, os poderosos queriam prender Jesus já, naquele momento que ele estava ensinando. Mas por que não fizeram isso? Porque tinham medo do povo. Sabe por quê? Se eles prendessem Jesus naquele momento, à luz do dia, quando Jesus estava ensinando, o povo iria se revoltar contra eles. E o povo iria linchá-los se eles prendessem Jesus. Eles tinham medo dessa reação do povo. Sabe por que eles tinham medo da reação do povo? Porque eles sabiam que o povo amava Jesus, que o povo gostava de Jesus, o povo se identificava com Jesus. E por isso eles não prenderam Jesus. Quando é que eles prenderam Jesus? De noite, no escuro, sozinho, no lugar ermo, levado por Judas Iscariotes. Aí eles prenderam. Mas, à luz do dia, eles tinham medo do povo, do que o povo poderia fazer contra eles. Então, veja bem, o povo protegia Jesus. O povo formava uma blindagem ao redor de Jesus de tal forma que ele não era preso. Esse é o significado do amor que Jesus tinha por eles. O povo devolvia esse amor em relação a Jesus. O povo amava Jesus. Mas aí, eu ouço muito, as pessoas dizem, não, o povo é muito volúvel. Uma hora está amando, mas outra hora está pedindo para crucificar a Jesus. Foi o povo que pediu para crucificar Jesus. Errado. Não foi o povo que pediu para crucificar Jesus. E eu mostro isso. Quando Jesus foi preso, foi na sexta-feira de madrugada, ele foi preso. Ele foi levado à casa dos principais sacerdotes judeus. Os judeus, eles podiam julgar uma pessoa, mas eles não tinham poder de mandar matar. Só o governador romano, Pôncio Pilatos, tinha esse poder de mandar matar. Mas os sacerdotes, os poderosos judeus não podiam. No entanto, fizeram um julgamento de madrugada de Jesus. Já fizeram uma coisa errada, porque mesmo pela lei deles, o julgamento não poderia ser feito de madrugada. Fizeram esse julgamento de madrugada com Jesus, decidiram que ele deveria ser condenado à morte, só que teriam que levá-lo até Pôncio Pilatos, inventar uma acusação de que ele era contra César, para Pilatos poder matar. Eles fizeram isso. Quando é que levaram para Pilatos? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã.
O povão estava acordando para ir para o trabalho. Era uma sexta-feira, dia de trabalho. Isso que está acontecendo com o povão. Mas às 6 horas da manhã, tinha gente lá na frente do lugar onde Pilatos julgava. Que gente era essa? Eram as pessoas que eles mesmos levaram para ajudar a condenar Jesus diante de Pilatos. Então, aquela multidão, pequena multidão que estava em frente ao julgamento, ao lugar onde Pilatos julgava, aquela multidão foi levada pelos principais sacerdotes. Eram seus servos, eram pessoas que eles comandavam e que levavam para lá. Não foi o povo. O povo não estava lá. Mas eram os cupinchas, eram os puxa-sacos dos sacerdotes, dos poderosos da época. Por isso, quando Pilatos ofereceu Jesus ou Barrabás, eles gritaram Barrabás. Quando Pilatos perguntou o que eu faço com Jesus, eles disseram crucificam. Por quê? Porque eles eram o pessoal do sumo sacerdote, dos poderosos. Então não era o povo que estava ali, eram os servos dos sacerdotes e foram com esse objetivo, de pedir a morte de Jesus, porque os sacerdotes queriam exatamente isso. O povo não estava ali. Sabe onde é que estava o povo? O povo estava nas ruas, quando Jesus levou a sua cruz, já condenado por Pilatos. Jesus levou a sua cruz, o povo estava ali. E o que diz o texto? Que as mulheres choravam. Choravam por quê? Porque aquele homem que elas tanto admiravam, que elas amavam, agora estava sendo levado para ser crucificado e ser morto. Por isso elas choravam. E Jesus disse para elas, filhas de Israel, não chorem por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Veja, o povo amava Jesus, o povo gostava de Jesus. E era uma resposta ao amor que Jesus tinha pelo povo. Muito bem, Jesus amava as pessoas, Jesus amava o povo pobre. Jesus amava aqueles que estavam aflitos, exaustos, cansados, oprimidos. Jesus amava essa gente, o povão, as pessoas do povo. Agora, eu pergunto a vocês, e nós? Agora, nós, vamos falar de nós. Nós que nos declaramos seguidores de Jesus Cristo. Nós que dizemos que Jesus é nosso Salvador e Senhor. Que visão nós temos do povo? Nós não temos desenvolvido, principalmente nesses últimos anos, uma visão, o povo é ímpio, o povo não quer saber de Deus, o povo não presta, o povo não está nem aí com Deus, com Jesus, o povo não quer vir para a nossa igreja. Então, a nossa visão o povo não presta, é um bando de desocupado que não quer trabalhar, o povo é gente que não sabe fazer as coisas. Valor são os poderosos, né? Valor é jogador de futebol, valor é artista, valor são esses políticos poderosos, né? Que dão umas migalhas para nós aqui de benefício e a gente vota neles. Isso sim, mas o povão não presta, só quer saber de futebol, de samba. E essa tem sido a nossa visão, não é isso? Como evangélicos ou como o povo de Deus, que diz que segue a Jesus, é bem diferente da visão de Jesus. Na visão de Jesus, o povo é para ser amado. O povo pobre está aflito, exausto. O povo pobre está cansado, oprimido. O povo pobre é para ser amado e ajudado. O povo pobre é com quem nós devemos estar. É aqueles que fazem parte da nossa vida. É essa a visão de Jesus. Não deveria ser essa a nossa visão também? De ajudar aqueles que são mais pobres, de dar ajuda todo mês, tirar um pouco do nosso dinheiro e encontrar alguma forma de dar ajuda a essas pessoas mais pobres. Não deveríamos estar em contato com eles, conversando com eles, respeitando essas pessoas. Às vezes uma empregada faz o trabalho em nossa casa, não deveríamos tratá-la com respeito, conversar com ela,
perguntar como é que está indo a vida, tornar-se amigo dessa pessoa que trabalha muitas vezes em nossa casa. Não deveríamos nós percebermos que nós viemos da pobreza também. Se hoje temos uma vida um pouco melhor, nós viemos da pobreza. Então, é nosso lugar. Então, se Deus nos deu a oportunidade de melhorar um pouco melhor de vida, vamos abençoar, ajudar esse povo pobre. Mas, gente, vamos mudar a visão. O povo pobre não é esse povo vagabundo, desocupado, que não presta. Não! Olhe como Jesus olhava. Olhe para eles como pessoas exaustas, pessoas que precisam de ajuda, pessoas batalhadoras na vida, mas que muitas vezes não têm o necessário. E aí, quando, por exemplo, o governo da Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, aí a gente fica criticando ainda, não é para dizer que se faça muito mais pelos que são pobres, muito mais. Muito mais. Então, vamos mudar a visão em relação àqueles que são pobres e de verdade ajudar. Não diz, Tiago, João diz assim, se alguém que está passando necessidade vier até você e você simplesmente, tendo condições de ajudar, disser para ele, Deus te abençoe e mandá-lo embora, ele pergunta, que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão é você? Você poderia ajudar, você não fez nada, você só disse um Deus te abençoe. É isso que muita gente está fazendo. Eu profetizo, eu digo Deus te abençoe, mas de concreto não faz nada. De concreto não faz nada. Sim, vamos ajudar, vamos abençoar esses que são mais pobres que nós. Esses são mais pobres. Se Deus nos deu alguma coisa, também para a gente repartir com eles. Cuidar da nossa vida e também repartir com eles. Que assim seja, que você faça isso. Deus abençoe você e tenha a mesma visão de Jesus em relação às multidões, em relação aos pobres, em relação àqueles que hoje vivem uma vida de muita dificuldade, de muita luta para conseguir o seu pão de cada dia. E eu me lembro, termino com aquela oração de Jesus em que ele diz, graças te dou, Pai, porque ocultastes estas coisas do Evangelho aos sábios e entendidos e aos poderosos, e as revelastes aos pequeninos, aos pobres, aos excluídos, e as revelastes a esses que são oprimidos, e as revelastes, porque assim foi do teu agrado. Jesus é o Deus que ama os pobres. Jesus é o Deus que ama os pobres. Sejamos assim também, já que somos discípulos de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.